Fala pessoal, eu tô lendo o Gênesis 15 e eu fiquei curioso, achei interessante essa parte aqui, porque eu entendi de uma forma que eu procurando na internet e não achei que ninguém concordasse comigo. Então eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem como é, pelo menos do meu ponto de vista, fácil entender dessa forma. Então, aqui em Gênesis 15, né, no versículo 7, Deus diz para Abraão, né, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Para lhe dar, para dar para Abraão esta terra como herança. Aí no 8, versículo 8, Abraão responde, né? Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Deus acabou de dizer para ele, eu sou o Senhor que te tirei de lá para te dar esta terra como herança. Em seguida, Abraão questiona, né? Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? A gente tem outros momentos na Bíblia parecidos com esse, em que Deus, em que é tratado essa situação como colocando em dúvida, né, o que Deus disse que ia fazer. Mas nesse caso aqui, Abraão faz um questionamento, mesmo sendo logo após o versículo 7, que Deus diz que tirou ele de lá, de onde ele estava, para dar essa terra como herança. Aí Abraão pergunta, Deus, como eu posso saber que eu vou tomar posse dessa terra que você está dizendo que eu vou tomar posse? Como eu posso saber disso? Tipo, Deus está dizendo e parece não bastar, né? Então eu entendi essa parte aqui muito fácil de entender isso aqui como Abraão colocando em dúvida o que Deus disse, né? Deus disse que ia fazer e Abraão colocou em dúvida isso aqui, apesar de Deus ter dito. Isso aqui em outros contextos na Bíblia é tratado dessa forma, como colocar em dúvida o que Deus está dizendo. É Deus quem está dizendo, então é por isso que você deve confiar. E aí, em seguida, no versículo 9, né, Deus diz, né, traz algumas coisas ali para fazer sacrifício. No versículo 10, Abraão trouxe esses animais, ave de rapina. Putz. Aí agora aqui, ó, no pôr do sol, no versículo 12, Abraão cai em sono profundo e vem sobre ele, né, trevas densas e apavorantes. Eu fiquei meio confuso sobre isso aqui. Como assim viu sobre isso? Trevas densas e apavorantes? Parecia que ele estava sofrendo algum mal ali, né? Alguma coisa ruim. Isso que deu para entender aqui. Aí, no 13, então o Senhor diz... No 13, Deus diz, né, para ele que os descendentes dele sofrerão, né? Serão feitos de escravos e sofrerão. No 14, ele diz que vai resolver essa questão da escravidão. No 15, ele diz que Abraão vai morrer. Diz que Abraão vai morrer antes de receber a terra, né? A terra não vai ser para ele. Não mais ele vai receber a terra como herança. E antes, aqui, né, um pouco onde eu marquei, no 7 não, na 7, Deus diz para Abraão, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Para lhe dar esta terra como herança. Cara, deixa muito claro que é para dar para Abraão essa terra como herança, certo? Aí no 18, Deus diz para Abraão, aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Cara, para mim ficou muito claro, né, que Deus dizendo lá em cima que ia dar a terra de herança para Abraão. E aqui no 18 ele diz que literalmente, né, aqui ó, aos seus descendentes dei esta terra. Se ele tivesse dito isso aqui lá em cima no versículo 7, eu entenderia ele ter confirmado aqui de alguma forma. Mas ele disse lá em cima no 7, ele disse, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Cara, eu entendi isso aqui como Abraão colocando em dúvida o que Deus disse. E em seguida, os descendentes dele sofrendo uma consequência e ele também sofrendo uma consequência. Isso aqui, vocês devem achar que eu estou viajando muito aqui, mas vocês estão vendo aqui a linha de raciocínio. Posso estar errado, mas eu não sou totalmente louco. Dá para entender dessa forma. O versículo 7 ele diz, eu sou o Senhor que o tirei de Ur de Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. No 8, Abraão pergunta, como é que eu posso ter certeza disso que você está falando? Sério mesmo. E aí no 9 ele diz, pede o sacrifício, né? Ao pôr do sol, Abraão foi tomado. Aí esse 12 aqui também fez parecer que foi algum tipo de consequência por ser colocado em dúvida, mas eu não tenho certeza. Alguns lugares que eu li fala que, tipo, trevas densas e apavorantes às vezes é uma coisa boa, porque você esteve na presença de Deus, alguma coisa assim. Mas, cara, ler isso aqui só tentando ler meio, não tem como entender de outra forma. Abraão colocou em dúvida o que Deus falou que ia fazer, isso é um fato, está lá no versículo 8. E Deus não respondeu diretamente, né? Logo de início, pediu o sacrifício, foi feito o sacrifício. E depois Abraão caiu em sono profundo, sofreu alguma coisa ali ruim, né? Dá para entender isso, não dá para entender muito especificamente o que é, né? Caiu em sono e também vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos.
Ou seja, ele falou, depois que Abraão colocou em dúvida a, o que Deus acabou de dizer que ia acontecer, né? Deus respondeu a ele, né? Primeiro ele pediu o sacrifício, beleza. Mas em seguida Deus deu essa notícia aqui que não tem como dizer que é boa, né? Essa notícia aqui dizendo que os descendentes dele sofreriam, né? Seriam escravizados, sofreriam. Também disse que ia resolver, né, esse sofrimento em seguida, mas os descendentes dele sofreriam por 400 anos, a coisa pra caramba. E no 15 disse que Abraão morreria, né? Você, porém, vai morrer. Ou seja, você não vai herdar terra nenhuma, tipo, não você. No 7 você iria, no versículo 7 você iria herdar essa terra. Agora, no versículo 15, depois de ter perguntado se eu ia fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer mesmo, você vai morrer. E não vai herdar nada não, e seus descendentes ainda vão sofrer, sendo escravizados lá em outra terra. E aí no 18 ele diz, né, que vai, pelo que eu entendi, né, ele diz no 18 que vai cumprir a promessa através dos descendentes, né, depois que eles sofrerem lá aquele processo. Ele vai resolver a questão e vai dar terra para ele, aos seus descendentes dele, esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. E assim, as coisas que eu tenho lido sobre essa parte aqui Abraão foi muito bom e tudo que deu certo, não teve nada que deu errado. Mas eu não consigo ver isso aqui, não estou conseguindo enxergar que tudo deu certo aqui. E eu não estou dizendo que Abraão é ruim, não, tá bom? Não tem nada contra Abraão, não. Estou falando do texto aqui, eu leio e tá faltando alguma coisa aqui. Talvez seja a questão da tradução, né, novamente. Talvez seja a limitação da tradução. Inclusive, tem alguma parte aqui, ó. Abraão creu no Senhor. Deus disse, né, no versículo 5. No versículo 5, Deus diz, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu. Assim será a sua descendência. Aqui, Deus promete fazer uma promessa contra a descendência de Abraão. E Abraão creu. E no versículo 6 diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. No versículo 6, falando sobre o versículo 5, né, eu entendo, sobre a descendência, Abraão creu. No 7, Deus faz outra promessa. É uma promessa diferente, certo? Eu sou o Senhor, tirei de lá para lhe dar esta terra como herança. Esta terra, né? Está falando de um local mesmo. E aqui, no versículo 8, Abraão responde diferente da outra promessa. Ele responde com um questionamento. Ó soberano, como posso saber que tomarei posse dela? Aqui não diz que Abraão creu, né? Aqui não diz que não confirma a confiança de Abraão sobre o que foi prometido. Já na promessa anterior da descendência, foi confirmado, né? Inclusive diz, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E de fato, Abraão teve a descendência, né? Deu tudo certo lá quanto a descendência dele foi muito numerosa. Agora, quanto a terra, ele não herdou por ele mesmo. Ele herdou através da descendência. Essa situação me lembrou um pouco o que aconteceu com a situação de Moisés também, né? Por desobediência, ele deixou de ver a terra prometida. Né? Deus disse que eles iriam até a terra prometida, mas depois da desobediência de Moisés, ele não viu a terra prometida. Deus disse para ele que ele não veria. Ele não viu mesmo, ele morreu. E foi assim que aconteceu. Então, eu não vejo isso aqui como Deus não cumprindo o que ele disse. Deus cumpriu através da descendência de Abraão. E Deus cumpriu também em Moisés através da descendência, através do povo hebreu ali. Em seguida, o povo hebreu viu a terra prometida. Moisés, que descumpriu ali, desobedeceu e acabou não vendo. Isso, então essa situação aqui eu vejo um pouco semelhante com relação a alguém erra e sofre a consequência disso. Tem outros contextos também na Bíblia, onde alguém erra e os descendentes são punidos, prejudicados por conta disso. A gente tem, por exemplo, o que eu vou lembrar agora é aquela situação, eu não lembro quem, agora eu esqueci o nome, porque eu não sou nenhum expert aqui não, tá, gente? Lembrando aqui, para deixar 100% claro aqui. Teve alguém, eu esqueci o nome. Eu não li nem a Bíblia toda, eu tô compartilhando aqui só o que eu tô entendendo da Bíblia até então não sou teólogo, não sou nada, sou pastor nada não. Só tô lendo e compartilhando com você o que eu tô lendo. Mas teve alguém, e eu esqueci o nome, que ficou bêbado e o filho viu nu e aí chamou o irmão pra rir junto dele, entendeu? E aí essa pessoa que viu o pai nu, em vez de cobrir, ficou rindo e caçoando dele, o filho dela sofreu a consequência dessa atitude. E tem outros contextos na Bíblia também. A gente é um exemplo também, né? Que Adão, na verdade, a gente sofre a consequência do que Adão e Eva fez por descendência, né? Então, uma pessoa comete o erro e a descendência sofre a consequência. Isso acontece com frequência na Bíblia. E eu não estou dizendo que não deve acontecer, ou que deve acontecer, tá? Só estou dizendo que tem contexto, tanto na questão da descendência sofrer a consequência do que alguém fez no passado, como essa questão de Deus fazer uma promessa e aí vir alguém desobedecer, ou colocar em dúvida, como nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui de Abraão. E aí ele deixar de usufruir dessa promessa, que foi o caso de Abraão. Nessa interpretação aqui, ok. E aí há um comentário, uma explicação que eu vi para isso, é que dar-lhe aqui
esse dar aqui do versículo 7, ele não significava, não significa em hebraico dar para você. Porque tem traduções da Bíblia que até diz assim, eu te tirei de lá, de Ur dos Caldeus, para dar para você esta terra como herança. Tipo, é bem específico esse dar aqui mesmo. Assim como está aqui, nessa versão NVI, tem versões que fica ainda mais específico quando diz de você mesmo. Mas esse dar aqui, a explicação que eu vi, né, pesquisando, foi que esse dar no hebraico não significa especificamente para você. Pode ser através de um futuro, entendeu? Um dar futuro. Através da aliança. Então não necessariamente é para você. Poderia sim ser para o seu descendente. Foi a explicação mais próxima que eu entendi. Mas com tudo isso que eu estou te dizendo aqui, realmente encontrei bastante dificuldade de entender de outra forma. Mas é isso, a explicação é esse dar aí. Toda a resposta, o resumo do vídeo, está nesse dar aí. Se você quiser entender. Se você também acompanhou a dúvida aqui, se está até aqui no final desse vídeo, provavelmente você se interessou também. Eu te recomendo buscar esse dar aí, no hebraico, né, o que significa lá. E essa é a resposta para entender essa parte aqui. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Que esse dar-lhe, porque se a gente ressignifica esse dar-lhe, né? Que não era, Deus não estava dizendo que ia dar para Abraão, como herança até, aí a promessa foi cumprida normalmente, né? Nada, não teve nenhum problema, nada aconteceu de diferente, né? E é isso, se inscreve no canal, devo compartilhar outros pensamentos, outras questões com relação à Bíblia, que eu vou lendo e vou acompanhando, devo compartilhar. Me diz aí o que você achou, coloca aí nos comentários. Esse vídeo aqui ficou bem maior do que a média do canal, mas comenta aí. Seja para criticar, nada a ver, tá viajando. Ou me explicar por que eu tô entendendo errado, né? Seria muito bem-vindo.